Boa noite, família. É alguém feliz aí? Glória a Deus, aleluia, irmãos. Glória a Deus, realmente, o tempo que o Senhor tem nos conduzido a viver, né? Esse tempo de mover de Deus, de revelação da graça, né? Um tempo de nós participarmos daquilo que Deus está fazendo, né? O meu coração é muito alegre, de fato, pelo Senhor nos permitir participar daquilo que Ele está fazendo, e isso não é de agora, né? Eu sempre compartilho com os irmãos essa alegria no coração de nós sermos tão insignificantes, mas mesmo assim Deus nos usando como uma ferramenta, né? Como um canal. Então nós temos visto, né, esse ano, quanto que o Senhor tem nos conduzido a avançar, né? Os nossos GCs, irmãos, são uma alegria imensa, né? Desde os GCs das crianças, né? Os babies, os kids, é maravilhoso, né? Os juvenis, os jovens. Ontem estávamos ali na Connect, o Outside, quem estava junto lá, aleluia, realmente, né? Oh glória, algo muito significativo, e não é por conta, né? Enfim, de algum evento, mas é algo que já é da nossa cultura, nós já reunimos, e aí o Senhor tem nos conduzido a olhar para isso de uma maneira diferente. Então, né, eu creio que realmente ontem foi o início, né, de algo que o Senhor está nos dirigindo, para que o propósito dele venha a se cumprir. E aí, né, aquilo que eu sempre falo para você, que eu e você fomos escolhidos por Deus e fomos colocados por Deus de maneira estratégica, onde Ele nos colocou, para ser esse canal de Deus. E aí, obviamente, que eu e você vamos passar por inúmeras circunstâncias e situações que antes mesmo nós já passávamos, mas agora isso precisa ser encorajador para nós. Agora o Senhor está em nós, amém? Antes nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida no Filho, amém, irmãos? Então a maneira de nós passar pela circunstância agora, ela precisa ser diferente, ela precisa ser de uma maneira muito mais encorajadora. Então o que às vezes, né, de fato, não é que nos assusta, mas a gente fica pensando, se antes, né, quando nós éramos, não só do mundo, né, porque parece que a gente não é do mundo, né, obviamente do sistema, mas quando nós estávamos mortos, né, ou seja, talvez você passava pelas circunstâncias até com muito mais fé do que agora, mas agora que você tem o Espírito, agora você é filho, como a canção que nós cantamos agora, nós temos um acesso à mesa, e nessa mesa tem toda a provisão para cumprimento do propósito de Deus, irmãos. Então a nossa perspectiva, ela precisa ser diferente. Então nós fomos salvos, né? Isso por conta da graça de Deus, nós fomos perdoados de todos os nossos pecados, não há mais condenação sobre a sua vida, você é totalmente perdoado, irmãos. Então só isso era motivo para nós ficar com um sorriso Colgate 24 horas por dia, totalmente perdoado. Mas a palavra diz que nós fomos aceitos, ou seja, justificados por Deus, aceitos como filho de Deus. Nós fomos agora colocados na casa do Pai, irmãos, justificados. E ainda Ele nos coloca na família de Deus, que é os irmãos. E nessa família nós somos encorajados, estimulados, confrontados para cumprir com o propósito de Deus. Então o Senhor agora é quem vai nos usar para que o propósito dele cumpra através da nossa vida, e agora nós somos esse canal do céu aqui na terra, irmãos. E é interessante, tem uma passagem que diz, Pedro diz que os anjos, né, obviamente por conta da experiência que ele teve em Atos, eu imagino, ele diz que aquilo que nós fizemos, os anjos desejam fazer, que é o que? Pregação do Evangelho. Lembra em Atos, né, na experiência de Pedro na casa de Cornélio, Cornélio está orando a Deus, nem conhece muito bem a Deus, né, ele era um centurião romano, está buscando a Deus do jeito dele, e Deus ouviu a oração de Cornélio, em Atos conta, e a partir de ouvir a oração de Cornélio, aparece um anjo diante dele, e aí Cornélio fica esperando, me fala alguma coisa. O anjo disse, não, eu não posso falar, mas tu vai lá em uma cidade chamada Jope, e chama um homem chamado de Pedro, manda ele vir para cá, que ele vai te contar. Ou seja, o anjo não podia fazer aquilo que eu e você podemos fazer, que é pregar o Evangelho da graça. E por que o anjo não pode fazer? É porque ele não é alvo da graça, mas eu e você somos alvos da graça.
Então, quando nós pregamos o Evangelho para alguém, é porque nós temos essa propriedade. Nós estávamos mortos e recebemos vida. Nós estávamos lá no pecado e Ele nos resgatou. E essa é a mensagem que nós pregamos às outras pessoas. E o nome do Senhor é glorificado através de nós. É fantástico que Paulo fala em Efésios 2 em relação a nós, né? Nós éramos filhos da desobediência, agora nós somos como luzeiros deste mundo, isso por conta da graça de Deus, e a minha oração é para que você tenha revelação disso, você tenha revelação daquilo que Deus fez em Cristo, e de que maneira isto transformou a sua vida, que você venhamos a viver o Evangelho não com a perspectiva emocional, mas sim com a convicção do Espírito, irmãos, aleluia. Feche os seus olhos como você está, você tem uma palavra de oração. Senhor, eu oro pelos meus irmãos nessa hora, e peço que o Teu Espírito venha sobre cada um deles, trazendo revelação da obra consumada do Calvário. Hoje nós nos reunimos como a família de Deus, como os filhos, para desfrutar dessa mesa que foi colocada diante de nós. Nós fomos inseridos nessa casa, fomos inseridos nessa mesa, não por conta de algo que nós fizemos, mas por conta da Tua graça. Senhor, nesta noite, abra os olhos dos meus irmãos, para que eles tenham revelação, o espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento de Cristo, e juntos nós possamos desfrutar dessa herança que nós recebemos em Cristo Jesus. Senhor, que cada um dos meus irmãos saia desta noite aqui, transformado na sua mente, com seu espírito ativado, Senhor, com seu coração transbordando de alegria e de gratidão, pelo sangue derramado no Calvário, pela obra da cruz que está consumada, tetelestai. Oh Deus, que o nosso coração possa transbordar dessa convicção, que nós somos filhos amados do Senhor, em nome de Jesus, amém. Aleluia, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos a continuidade de Filipenses, entrando no capítulo 2, e o título dessa mensagem é No Compasso da Graça, e eu gosto muito de usar esse título, porque eu creio que essa é a dinâmica da vida cristã. E quando eu me refiro aqui a compasso, não estou falando daquele instrumento, aquela ferramenta de desenho técnico, né, que você talvez usou na escola, não é isso, mas compasso utilizado na questão musical, né, no sentido de harmonia, de ritmo, porque a vontade de Deus, o propósito de Deus, eu creio que a nossa vida ela ser compassada, ou seja, no ritmo da graça, porque senão a graça ela se torna somente um novo ensino, ela se torna uma doutrina, embora ela seja um ensino, ela seja uma doutrina, mas é como se a graça fosse um elemento do Evangelho. Existe o Evangelho, ok? E uma matéria do Evangelho é a graça. Então graça se tornar, não pode se tornar, e esse é o meu temor, que graça se torne somente um entendimento. Não, pastor, eu entendi o que é graça, eu sou salvo pela graça, que quer dizer que eu não mereço. Ok, graça está ligado com isso. Só que a graça não é algo que nós necessitamos e recebemos por ocasião somente da salvação, mas a graça ela precisa de estar em todos os momentos da nossa vida, ou seja, o nosso estilo de vida é um estilo de vida da graça, né? Como nós falamos aqui na última semana, ou seja, nós recebemos a Cristo e nós vivemos por Cristo e vivemos para Cristo, e Cristo aqui é a graça de Deus. Então o compasso da graça está ligado com a nossa vida, ela estar alinhada com Deus, e aí em relação à palavra de Deus, mas esse alinhamento ele acontece não por conta de um esforço que eu tenho, de um esforço natural que eu tenho, de uma coisa muito difícil, como se fosse uma meta a ser batida. Então agora a palavra de Deus diz que eu não posso me irar, então eu vou me segurar todos os dias que eu conseguir para não ficar irado. Não, essa não é uma vida no compasso da graça, essa é uma vida debaixo de opressão, ou seja, uma vida que ela é compassada pela graça de Deus, que ela é alinhada pela graça de Deus, e a nossa vida então, ela de fato vai sendo compassada, ou Deus vai nos colocando esse compasso, por conta da revelação dessa graça.
Então, à medida que nós vamos nos tornando a imagem de Jesus, o nosso andar vai se tornando parecido com o de Jesus, porque você sabe, depois que nós fomos salvos, o propósito de Deus agora é nos transformar à imagem de Cristo. E o propósito do Senhor não é só a imagem do Cristo, para que a gente seja uma figura de Cristo, no sentido físico, não, mas para que eu e você venhamos andar nas mesmas obras de Cristo. Lembra que Jesus diz: aqueles que creem em mim, eles farão as obras que eu faço e ainda maiores. Então, qual que é a tentação? A tentação é eu e você temos o entendimento que somos salvos pela graça, mas agora no nosso estilo de vida, nós misturarmos a graça com a lei. Então agora eu sei que eu fui salvo pelo Senhor, mas agora para mim viver, eu tenho que fazer por merecer. E aí vem esse conflito que nós vivemos, aqueles que tiveram a revelação da graça, é o conflito, como que, eu tenho falado isso algumas semanas, como que nós combinamos, ou seja, esse aspecto da graça, no sentido daquilo que eu recebi, sem mérito, ou sem fazer nada, eu chamo disso do aspecto passivo, né? Ou seja, foi Deus que fez, foi Cristo que fez, foi Deus que enviou Jesus, foi Jesus que foi para a cruz, foi Jesus que carregou a cruz, foi Ele que sofreu, Ele que bebeu o cálice, e o que nós fizemos? Nada. Então é esse aspecto passivo da graça, ou seja, nós recebemos por conta dEle, amém? Só que a guerra tem a nossa vida, a nossa dinâmica de vida. Como que eu aplico isso no meu trabalho, como o Paulo está falando aqui? Então se foi assim para receber de graça, então amanhã eu não preciso trabalhar. Então amanhã eu vou acordar 10 horas, por quê? Porque eu estou na graça, não fiz nada, é Deus que vai mandar. Entendeu? Estou dando um exemplo extremo aqui, é claro que você vai trabalhar. Não, pastor, eu vou trabalhar. Mas eu vou trabalhar amanhã, porque eu sei que eu tenho que fazer para merecer. Não, mas se eu tenho que trabalhar, então quer dizer que eu estou confiando no meu braço. Então eu já não estou mais na graça, eu já estou na lei. E aí fica essa confusão na nossa mente. Então, pastor, por exemplo, meu marido, eu não sei o que eu faço, eu oro por ele ou não oro? Atiro uma cadeira nele ou não atiro? O que eu faço, pastor, com ele? Entrego para o diabo ou para Satanás ou entrego para Deus? Qual que é? Então eu não sei, como que eu faço? Será que eu falo alguma coisa? Mas se eu não falar nada também não vê, porque passa por cima das coisas e não recolhe. Mas se eu falar para ele que tem que fazer alguma coisa, então eu já saí da graça da lei. Então há confusão na mente das irmãs. Eu sei, eu leio o pensamento. Então, ou seja, essa tensão que nós vivemos, e a dificuldade é de viver nesse compasso da graça. Porque eu sei que o Senhor me insere no descanso. Olha só, vê se não é assim. Ou talvez é quem não veio hoje. Eu sei que o Senhor me inseriu no descanso, mas eu não consigo viver no descanso, pastor. Todo momento eu estou atribulado. Então, e eu acredito, diante daquilo que eu tenho de entendimento, conhecimento e revelação da palavra de Deus, que não é dessa maneira que Deus quer que a gente viva. Não estou dizendo que não vai ter conflito, não vai ter confronto, não vai ter tribulação, não é isso. Só que isso é uma questão momentânea, irmãos. A vida não precisa ser debaixo de mau tempo o tempo todo. Paulo diz em Efésios que nós temos que nos revestir com a armadura do Senhor, para que quando chegar o dia mau, ele fala no singular. Ele não está dizendo quando chegar os 7 anos maus. Ele está falando de um dia, mas não estou dizendo um dia, 24 horas, está falando de um tempo. Vai ter o tempo que é invernão, vai ter o tempo que é temporal, vai ter aquela coisa, mas não pode ser a nossa vida assim. Não é assim que funciona. O casamento vai ter a temporada que ela é baixa. É o inverno, não dá fruto, está tudo seco, quebrado. É aquele, só o assobio do vento aquele, né? É esse mesmo. Aquela coisa seca, dura, não tem mais lovezinho, coraçãozinho, as mensagens não tem mais coração, é só as letras em caixa alta. Mas depois chega o verão, que der 2 coraçãozinhos, 3 coraçãozinhos, que é mistério, que os irmãos sabem. 2 coraçãozinhos, 1 coraçãozinho é aviso, 2 é um recado, 3 é mistério. Entendeu? Então, ou seja, tem aquela temporada, e assim é questão no trabalho também. Ou seja, estou apaixonado por aquilo que Deus me chamou para fazer, mas daqui a pouco, não quero mais isso aqui. E assim em todas as áreas da nossa vida desse jeito. Só que não é sempre assim, irmãos. Não é sempre desse jeito. Você não pode
permitir que não seja, ou seja, que não é o espírito, mas que o espírito de engano convença você que a sua vida tem que ser debaixo de mau tempo o tempo todo. Não, vão ter desafios, vai vir as tribulações, mas a convicção que nós estamos em Cristo Jesus. E o compasso da graça, então, é como se fosse esse equilíbrio, mas não o equilíbrio que o mundo fala. Não o equilíbrio que o mundo fala, mas o equilíbrio bíblico da palavra de Deus. O equilíbrio está ligado com algo central. E o Evangelho coloca alguém no centro, e essa pessoa é Jesus Cristo no centro. Então, aparentemente, talvez você já tenha essa percepção, que a sua vida ela anda um tanto descompassada. Ou você olha até pessoas, às vezes irmãos, mas se a pessoa está com a vida meio descompassada, ela está meio fora, está fora da batida. Por quê? Porque está todo mundo andando numa perspectiva, ele está andando na outra, parece. Ou seja, então, a palavra da graça, mas eu estou vivendo na lei. Mas eu creio que a vontade de Deus é que a nossa vida seja vivida nesse compasso da graça, irmãos. E agora eu e você vamos desfrutar de todos os momentos da nossa vida, eu e você vamos ter prazer em Deus. Eu e você talvez fomos acostumados a buscar a Deus para o nosso prazer, mas através ou ainda para alcançar as questões naturais. Então, ou seja, eu vou buscar a Deus para que eu compre um carro novo, eu vou buscar a Deus para que as minhas dívidas sejam pagas, eu vou buscar a Deus para que a minha enfermidade seja curada, eu vou buscar a Deus para que o meu casamento seja restaurado. Ok, não tem nada de errado nisso, mas ninguém consegue viver dessa maneira, irmãos. Ninguém consegue, porque vai chegar o dia que você, enfim, comprou o carro, comprou a casa, não tem problema no casamento, e daí tá bom, então não precisa mais buscar Deus. Está entendendo? Então o ensino talvez que você recebeu não é para ter prazer em Deus, mas ter prazer nas coisas que Deus promove. Então quando a situação é desafiadora, não, isso aqui não é de Deus, sofrimento, eu não consigo ter prazer em Deus, passando por uma situação de sofrimento. Eu não consigo ter prazer em Deus quando meu casamento está em crise, eu não consigo ter prazer em Deus quando eu estou enfermo, eu não consigo ter prazer em Deus quando a minha vida financeira está um tanto conturbada. Então só um pouquinho, então de fato eu não sou um cristão, eu sou um cristão nominal em alguns momentos favoráveis. Está entendendo o que eu estou falando? Então isso aqui é descompasso total. Então, ou seja, se Deus faz o que eu quero, é que nem criança, Deus faz o que eu quero, se o pai faz o que eu quero, nossa, eu estou feliz. Se o pai diz não em algum momento, já não me ama, não deixa eu fazer nada, parece que o pai e a mãe é o diabo. Então, não sei qual que é a imagem que você tem de Deus, como que é o seu relacionamento de Deus, porque Deus pode se tornar um diabo para você. Porque aí acontece uma coisa, eu fico chateado com Deus. Só um pouquinho, mas eu e você precisamos ter prazer em Deus em todos os momentos. Ah, pastor, mas então agora, eu entendi, eu creio, recebi a graça de Deus, e agora eu sei que eu tenho que me esforçar para viver uma vida correta, amém, sim, mas a base que você está tem que ser o próprio Cristo. Você deve buscar fazer a vontade de Deus, mas para quê, irmãos? Para agradar o próprio Deus. Você não deve fazer ou buscar a vontade de Deus com medo de que algo que Deus pode fazer, se você não fizer a vontade dEle. É mais ou menos um casamento, imagina um casamento dessa maneira. Você é fiel no casamento, você relaciona, o seu relacionamento, ele é mantido no casamento, mas por conta de alguma lei que condena a separação, e se você separar, você vai ser condenado eternamente por aquilo. Então tudo que você faz no casamento, não é para desfrutar do casamento, tudo que você faz é com medo de separar, e se você separar, você vai ser condenado. Ok, isso parece ser bom, mas quem aguenta viver dessa maneira? Quem sustenta um relacionamento assim? Então eu não estou desfrutando o meu casamento, na verdade o meu casamento eu mantenho ele com medo de receber algum tipo de condenação se eu não fizer aquilo que tem que ser feito. E muitos cristãos, muitos irmãos vivem com Deus da mesma maneira. Então o foco do relacionamento é a separação, na ilustração do casamento, o foco do casamento é a condenação, mas o foco do casamento deve ser o quê? O compartilhamento da vida. Eu amar minha esposa e receber o amor dela.
E assim é com Deus. Então eu não vou ficar relacionando com Deus por conta de que eu quero alguma coisa, ou por conta que Ele quer alguma coisa de mim. Então é uma troca que não é um relacionamento compartilhado. Então a nossa vida com Deus é uma vida de compartilhamento, irmãos. Porque eu posso ter o comportamento correto, e aqui que entra a questão do compasso da graça. Eu posso ter o comportamento correto, mas com a motivação errada. Então tá bom, eu sou fiel à minha esposa, eu não adultero ela, mas por quê? Por conta do medo da lei, que vai me condenar eternamente. Mas eu posso não adulterar minha esposa, não por conta de um medo de uma lei, eu posso não adulterar ela porque eu amo ela. Está entendendo? O mesmo comportamento, com duas motivações diferentes. Então eu posso ser alguém que eu sou fiel a Deus, eu vivo conforme o plano de Deus, o propósito de Deus e a palavra de Deus, mas não com medo de alguma coisa que Deus vai fazer se eu não fizer aquilo. Mas eu posso fazer, por quê? Porque eu quero agradar ao meu amado, porque nele é quem eu fui feito amado, nele é quem eu fui feito santo, nele é em quem eu fui feito justo e perdoado. Então, ou seja, eu posso ter o comportamento certo, mas com a motivação errada. E o compasso da graça é o quê? O compasso da graça é quando Deus vai alinhando o nosso coração, e Ele vai alinhando as nossas atitudes também. Porque senão essa minha atitude, ela pode ser a partir do meu esforço, e eu não consigo sustentar. Mas quando essa atitude é a partir de uma transformação que aconteceu dentro, ela é uma consequência, e a minha atitude, ela é uma expressão de fé, é uma expressão, e nós já vamos ler Filipenses, o que leva uma pessoa a viver uma vida descompassada. Existem inúmeros aspectos, mas o principal deles é quando mistura a lei com a graça. Quando vai viver com base na lei, porque quando eu vivo com base na lei, eu vou tentar fazer por merecer, eu vou tentar fazer algo para alcançar aquilo que a graça já me entregou. Então por isso que a revelação da graça de Deus é a revelação da nossa identidade em Cristo, é a revelação da nossa herança em Cristo, é a revelação daquilo que Ele me tornou porque eu estou em Cristo. Então, por exemplo, é aquela tensão que eu sempre compartilho com os irmãos, nós falamos no início da carta aos Filipenses. Por um lado, eu fui feito santo, mas por outro lado, eu estou sendo feito santo. Porque em Cristo Jesus eu já sou santo, amém? Então eu parto daqui. Só que se eu não tiver a revelação disso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer tudo certo para ser santo. Ou seja, então não é algo que acontece de dentro para fora, é algo que vai acontecer de fora para dentro. Então se eu não tiver a revelação que eu sou salvo por conta daquilo que Cristo fez, eu vou tentar fazer tudo certo para ser salvo. Então quando eu fizer alguma coisa de errado, eu vou achar, cara, eu não sou salvo, eu sabia que eu não sou filho de Deus. Mas quando eu tenho a revelação que eu sou salvo por conta daquilo que Ele fez, mas agora a minha vida, por ser salvo, ela vai continuar um processo de transformação, e as minhas atitudes vão sendo transformadas. Esse é o compasso da graça, irmãos. O compasso da graça, ele parte do ponto daquilo que Deus fez em Cristo Jesus, e isso implica em transformações que aconteceram na nossa vida, e isso é a base fundamental para as transformações que vão acontecer na nossa vida agora. E aqui em Filipenses, capítulo 2, Paulo nos mostra de maneira fantástica, né, magistral aqui, o texto aqui. E não é só aqui que Paulo faz, Paulo usa isso nas cartas, é impressionante como isso aqui precisa fazer sentido para nós, irmãos. Porque Paulo vai falar de algumas atitudes que nós temos que ter. Mas antes dele falar das atitudes que nós temos que ter, ele vai dizer quem nós somos em Cristo Jesus. Então ele não está dizendo para os irmãos lá dos Filipenses, dizendo, vocês têm que fazer isso. Ele vai dizer assim, vocês foram feitos isso,
E porque vocês foram feitos isso, agora vocês vão ter essa atitude. E é isso que nós vamos ler aqui. Vamos ler juntos Filipenses 2, versículo 1 ao 4. Essa aqui, então está a dinâmica do compasso da graça. Ele diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente consideram os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aleluia, irmãos. Então, a dinâmica do compasso da graça está ligado com isso. Então, eu não vou ter as atitudes, e aqui Paulo vai falar das atitudes, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Isso aqui são as atitudes que ele está dizendo para os filipenses ter que ter. Mas antes dele dizer isso, ele vai embasar, ele traz outros aspectos que falam daquilo que Deus fez em Cristo e o que eles foram feitos em Cristo. Então, ou seja, não é eu fazer com base no esforço natural, mas eu fazer a partir daquilo que eu já fui feito em Cristo Jesus. Então, esse fundamento aqui, irmãos, ele precisa ser de fato a base para o nosso entendimento, para a revelação e para as nossas atitudes. Senão a sua vida cristã, preste atenção em mim, a sua vida cristã será descompassada. Então você só não vai matar alguém, por quê? Porque Deus diz que não pode. Você só não vai jogar o seu marido da escada, por quê? Porque Deus diz que não pode. Não, mas acho que nem tem isso na Bíblia, então pode. Está entendendo? O seu relacionamento com Deus vai ser com base na lei. Você vai buscar na lei, já viu como é que funciona a questão da lei? Eles vão procurar uma brecha na lei para ter uma atitude, para fazer alguma coisa, né? Onde é que tem na lei? Não, a lei não diz isso, então dá para fazer. Então, uma brecha na lei para poder ter uma atitude. Então, é o marido ou a esposa procurando na lei dos casais, dos casados, o que pode e o que não pode. Ah, isso aqui não está dizendo que não pode. Isso aqui, essa lei é interpretativa. Hoje está assim, né? Essa lei é interpretativa, então eu interpreto que vai ser desse jeito. Então eu posso jogar o meu marido da escada. Porque aqui na lei dos casais só diz, não joga o teu marido. Mas não diz, não joga o teu marido da escada. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Então você vai fazer ou não vai fazer alguma coisa quando tiver uma lei dizendo para você. Mas você nunca vai conseguir perceber. Você nunca vai conseguir ser guiado pelo Espírito. A dinâmica do compasso da graça no aspecto musical, ela é interessante, né? Eu entendo muito pouco de música, mas um pouco da graça. E o que acontece? A graça, ela tem um maestro, assim como o compasso numa música é como se tivesse um maestro, mas não tem. É um maestro invisível. Ou seja, então, é os instrumentos que vão se conectando de uma maneira sobrenatural, que aquilo cria uma harmonia. Às vezes não acontece, porque está descompassada a música. Então agora você vai começar a perceber, quando você ouvir uma música e dizer, isso aqui está descompassado. Mesmo que você não entenda de música, mas você consegue perceber que aquilo não está em harmonia. É a mesma coisa a graça de Deus, irmão. Você não precisa entender nada de música para isso. É a mesma coisa em relação à graça de Deus. Nós também temos um maestro invisível. E o nome dele é Espírito Santo. Então você vai ver uma atitude correta, mas mesmo aquela atitude sendo correta, você vai perceber, mas não está bem correta assim. Então é quando seu filho obedece você na primeira vez. Dá um exemplo os pais aqui. Você pede para o seu filho lavar a louça, ele diz, claro, na verdade eu já lavei. Você vai dizer, tem coisa estranha. Às vezes eu chego em casa, o Benjamin já vem, pai, eu já deixei uma água gelando ali para ti. Digo, que o Espírito invisível já, o maestro invisível já me deu sinal. O que ele vai querer, será? Aí passa 2, 3 minutos, a Maida diz assim, já falou com o teu pai, Benjamin? Não, porque ele quer ir não sei aonde. Eu já sabia. Está entendendo? E essa é a vida cristã, irmãos. Não é a partir de uma lei.
É a partir da percepção do Espírito. O que é uma vida no compasso da graça? É aquele que percebe o Espírito, percebe no Espírito. Obviamente a palavra é a base, mas a palavra ela age e atua a partir de uma percepção espiritual. Porque senão é lei, senão se torna um robô gospel. Se torna um robô, não consegue compreender. Então vai ter um entendimento a partir somente da lei. Então até hoje, o Paulo está falando aqui, diz, até hoje as pessoas, elas argumentam, justificam que o dízimo é da lei, por isso que ela não é dizimista. Você acha que esse coração dela é porque ela quer contribuir? É claro que não, ela está achando uma brecha para não contribuir. É só que ela não consegue dizer, eu não vou contribuir. Tão simples, né? Então a vida dela é uma vida descompassada. Descompassada. Não, mas a Bíblia não está dizendo. A Bíblia dizia que quando era o dízimo era de outras coisas. Ela está buscando um argumento para não fazer. Está entendendo? Então o compasso da graça é quando você percebe no Espírito. Você sabe aquilo que você é, você sabe quem Deus tornou você, e a partir disso o Espírito conduz você para o cumprimento do propósito de Deus, irmãos. Então eu vou analisar aqui rapidamente esses 4 versículos, e eu vou fazer um pouco diferente daquilo que eu tenho feito nas pregações em relação a Filipenses. Que geralmente, as pregações eu uso muito a questão do contexto, né? O contexto, é muito importante o contexto, mas aqui eu vou usar a questão do texto. Nós analisarmos a questão do texto, e esse texto, não só esses 4 primeiros versículos, mas os 11, talvez seja a parte mais utilizada de Filipenses que a gente vê, porque depois Paulo vai trazer o exemplo de Cristo. Mas olha só o texto que nós lemos. Paulo começa dizendo, o versículo 1, a primeira expressão que ele usa, ele diz, se por estarmos em Cristo. Se por estarmos em Cristo. Essa palavra, essa expressão se, não é para dúvida. Não, Paulo não está dizendo se você está em Cristo mesmo. Não é questão de dúvida. É uma afirmação. Paulo está dizendo se por estarmos em Cristo. E esse início é determinante. Então aquilo que eu falo para você, a convicção da nossa vida cristã é que nós estamos em Cristo. Essa é a nossa realidade espiritual. Então Paulo começa falando com uma afirmação da sua identidade. E aqui, aproveitando essa parte, é a maneira que eu e você devemos transmitir a graça. Como que você observa, como você define, ou você consegue perceber, quando uma pregação é da graça ou não? Quando essa pregação, ela reafirma a sua identidade. Se a pregação não reafirma a sua identidade em Cristo, não é graça de Deus. Como que eu falo com alguém agora? Como que eu corrijo alguém agora? Qual que é o primeiro passo para corrigir alguém, corrigir o meu filho? Eu preciso reafirmar a identidade dele. Depois que eu reafirmei a identidade dele, aí eu posso corrigir ele. Depois de eu reafirmar a identidade, eu posso dar uma instrução. É assim a dinâmica da graça, reafirmando a identidade. Então Paulo está dizendo, se por nós estarmos em Cristo, irmãos. Então você precisa entender que tudo o que Deus nos dá, é porque nós estamos em Cristo. Você só é amado por Deus, porque você está em Cristo. Nós só somos perdoados por Deus porque nós estamos em Cristo. Nós só somos aceitos por Deus porque nós estamos em Cristo. O favor de Deus está sobre nós só porque nós estamos em Cristo, irmãos. Então Paulo está determinando isso aqui como uma condição para tudo aquilo que ele vai falar depois. Então é essa base que você precisa andar todos os dias da sua vida. Eu estou em Cristo Jesus, eu fui colocado em Cristo Jesus, Deus me colocou em Cristo Jesus, foi Deus que me colocou por conta da sua maravilhosa graça, eu fui colocado em Cristo Jesus. Essa é uma figura de linguagem que Paulo usa. Ele usa ela lá em Romanos também. Eu não vou abrir com você o texto, mas lá em Romanos 8, versículo 9, se eu não me engano,
ele vai dizer assim: se o Espírito de Deus realmente habita em vós. Quando você lê aquilo ali, parece que Paulo está questionando, no sentido de colocando dúvida, mas não, ele está afirmando que o Espírito de Deus está nos irmãos. Então aqui Paulo está afirmando para mim e para você, que nós estamos em Cristo Jesus. Essa linguagem, ou melhor, essa figura de linguagem, ela é conhecida como condicional de primeira classe. Condição de primeira, ou seja, começa a partir daqui. E o que ela faz, essa condicional? Ela leva eu e você a pensarmos naquilo que aconteceu, preste bem atenção, falando um pouquinho de português e gramática aqui, nos leva a pensar naquilo que aconteceu, na maneira que aquilo aconteceu, para que nós pudéssemos ser colocados nessa posição. Então aquilo que eu falo para você sobre a graça, então essa expressão que nós estamos em Cristo, ela não pode ser uma expressão pouco significativa para você. Porque quando a palavra diz, a expressão diz que nós estamos em Cristo, a pergunta que você tem que fazer para você mesmo é: por que eu fui colocado em Cristo? Como eu fui colocado em Cristo? Aí quando você perguntar isso para você mesmo, se você não faz isso, faça isso. Melhor você pensar nisso, senão você vai pensar em outras coisas. Você vai pensar: por que eu fui colocado em Cristo? Ou como eu fui colocado em Cristo? Eu fui colocado em Cristo por Deus. Mas por quê? De que maneira? Não, é porque Deus entregou Jesus, e por conta dele entregar Jesus, eu fui colocado nele. Jesus foi colocado no meu lugar, ele me substituiu. Então agora eu estou em Cristo. Então você vai meditar a partir dessa reflexão, assim que se reflete a palavra de Deus. Você vai refletir no quê? No seu pecado? Você vai refletir nos seus erros? Você vai refletir das suas falhas? Não, você vai refletir sobre aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, irmãos. Então Paulo está dizendo para os irmãos: se nós estamos em Cristo, se de fato você está em Cristo, pensa nisso, pensa nele, chore por ele, liga para ele. Oh, irmãos, aqui a pregação podia ser de meditação. O segredo é nós meditarmos. Paulo diz lá em Filipenses 4, vamos chegar lá, eu creio. Ele disse: tem uma coisa que vocês devem pensar, pense nas coisas boas. Eu sei que você acha que coisas boas, as coisas da terra também são boas, mas as coisas do alto. Colossenses diz: já que agora vocês são do alto, não pense nas coisas da terra, mas pense nas coisas do alto. Não é para você ficar pensando numa nuvem, no céu, não é isso. Mas você pensar no que é espiritual, pensar naquilo que Deus fez, pensar na obra consumada do Calvário, pensar no sangue que foi derramado por mim e por você. E aí, essa maneira de Paulo falar, nos leva a uma reflexão, e nos leva também a uma espécie de autoexame, só que sem gerar condenação e acusação. Eu não sei como você percebe que o Espírito confronta você. Cada um, eu acredito que isso é individual. Ok? Mas como que o Espírito de Deus me confronta? É quando eu medito numa palavra dessa, por exemplo, medito numa expressão, que eu estou em Cristo. Aí, à medida que ele vai me compartilhando essa realidade que eu fui colocado por estar em Cristo, eu vou fazendo um exame em mim, vendo as minhas atitudes. E aí eu percebo que as minhas atitudes não estão combinando com aquilo que ele fala de mim, e aqui eu sou confrontado pelo Espírito de Deus. Eu digo: oh Pai, oh Deus, é verdade, eu sou filho amado mesmo, é verdade, Senhor, não há condenação sobre a minha vida. Oh Senhor, eu estou debaixo do teu favor, eu estou debaixo da tua graça. Por que eu estou tão preocupado com provisão? Porque eu sou filho, eu sou amado, eu estou debaixo do favor. É assim que é o confronto do Espírito, através da palavra. Tem pessoas, não é você, o seu caso, é quem não veio hoje, que ele acha que ser confrontado pelo Espírito é tomar uma voadora com os 2 pés nas costas. É isso. Só que ele nega o que diz em Romanos capítulo 2, versículo 4. Depois você lê em casa, que diz que vocês esqueceram, fala para os judeus, que é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Então eles querem o quê? Eles querem pregação da lei. Eles querem pregação de Moisés, de cajado, de ferir a rocha, de chicote.
Pastor, pode bater mesmo. Irmão, eu não sou pastor para bater em ninguém. Eu vou pregar a mensagem da graça. Mas o Espírito nos confronta. Mas nos confronta a partir do quê? Da bondade de Deus, irmãos. Como é que você fica diante da bondade de Deus? Você fica confrontado ou não? Não, pastor, eu fico só feliz. Então ora por mim, irmãos. Porque eu sou muito confrontado pela bondade de Deus. Mas muito confrontado. Eu vou falar uma coisa que meio estranha, mas às vezes a nossa mente, para não dizer a minha, a nossa mente, sei que você também passa por isso, ou vai passar, fica procurando situações para ficar acusado e condenado. Você já passou por isso? Fica procurando alguma coisa para ficar triste, não é assim? Eu vou ficar procurando alguma coisa para ficar triste, alguma coisa para ficar ruim, e a gente não acha. Daqui a pouco a gente acha uma coisa, achei aqui um problema, é por causa disso aqui. Sabe aquela coisa que quando tem uma pessoa, eu nunca fui assim, graças a Deus, aquela pessoa que ela quer achar uma coisa fora do lugar para fazer uma briga, não? Geralmente as irmãs são assim, né? Não as que estão aqui, as outras. Outro exemplo, sabe quando você tem a criança, o filho, e lá em casa eu sou assim, eu dou aviso. Às vezes eu digo, Benjamin, eu vou te surrar, ponto. Eu vou te surrar, ponto, bem tranquilo assim, mas bem tranquilo. Só que agora eu não vou te surrar, porque não tem nada que eu vou fazer, alguma coisa, para te surrar, eu tenho que estar nervoso para surrar. Como é que surra alguém quando não está nervoso? Então eu já dou a sentença, eu vou te surrar, ponto, já sabe. Vai chegar um dia, um momento que eu vou estar nervoso com alguma coisa, e vou surrar ele. Não é assim que vocês fazem também? Desculpa. Não siga fazendo isso então. Mas tem aquele dia que eu quero ficar nervoso. Por quê? Porque eu quero surrar ele. Então eu estou procurando alguma coisa para me deixar nervoso. Vou procurar alguma coisa para me deixar nervoso. Deixa eu achar alguma coisa, uma coisa fora do lugar. Procurar alguma coisa, não achei. Cadê a minha chave que estava aqui? Cadê meu carregador? Cadê alguma coisa? E aquilo eu vou ficando nervoso. Vai dando até um prazer na alma, não vai? O cálice vai enchendo, vai indo, até que aconteceu alguma coisa. Vem cá, Benjamin, é agora a hora. Irmãos, eu sou muito pecador. Mas às vezes, irmãos, a nossa mente, a gente fica procurando coisa para ficar triste, chateado e desmotivado. Então, eu vou começar a olhar o saldo da minha conta no banco. Pronto. Vou só dar uma olhada na fatura do cartão, vai fechar semana que vem. Pronto, fecha o tempo na hora. Já fico nervoso. Meu Deus, o que essa mulher fez? Não dá para deixar o cartão um dia com ela. Já fica nervoso, ou seja, né? Estou brincando aqui, as mulheres não fazem isso. A minha não faz. Olha só, eu estou falando sério. Aí, a gente fica procurando coisa para ficar abatido e abalado, entendeu? Isso é questão da nossa alma. Mas aí, quando a gente se depara com a pregação da graça do Evangelho, o que acontece? A bondade de Deus nos confronta. Pastor, mas eu errei, eu cometi um erro. Pois é, daí a gente vai lá para a palavra e diz que mesmo nós errando, o Senhor nos ama. Eu digo, meu Deus, nem assim eu consigo. Isso é ser confrontado pela graça, isso é ser confrontado pela bondade, e é assim que nós somos transformados. Mas por quê? Porque nós estamos em Cristo, nós estamos em Cristo. Então, irmão, se tem um exame, um autoexame que você tem que fazer e olhar para dentro de você, é com base naquilo que você foi feito em Cristo Jesus. Você pode olhar para os seus erros, mas olhe para a sua realidade espiritual. As suas atitudes não definem a sua realidade espiritual. A sua atitude, ela é uma sombra, mas a sua identidade é a sua realidade espiritual. Eu e você estamos em Cristo, aleluia. Paulo diz então, se por estarmos em Cristo, nós temos, olha só que poderoso. Se por estar em Cristo, ele está afirmando, nós temos algo. Ele vai descrever as quatro realidades espirituais. Se estamos em Cristo, nós temos, ou seja, nós só temos porque estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, é impossível que não temos.
Então, olha só como isso aqui impacta a nossa vida. Eu vou falar só mais 10 minutos e vou parar. Isso aqui precisa impactar a nossa vida. Porque a ideia, lá no final aqui do texto, depois eu vou mandar você ler. Paulo diz que nós não devemos ser superiores a ninguém. Não devemos nos sentir superiores a ninguém. Mas devemos sempre ser os humildes. Nós devemos estar sempre, abaixo. Nós devemos estar sempre nessa posição de humildade. Ele está dizendo, não façam por ambição, egoísta ou vaidade, mas humildemente considere os outros superior a si mesmo. Então essa é a palavra. Considerar o outro superior. Só que olha só, como a maioria das pessoas acham que eu devo considerar o outro superior? É quando eu me diminuo. Então, ou seja, só que esse diminuir está no sentido de depreciação. Então, eu não sou nada mesmo. Tu que é bom. Não, eu não sou nada mesmo, eu não sou ninguém, eu não presto para nada, eu não dou nada certo na minha vida, que eu não sei o que, não sei o que. A pessoa acredita, a pessoa acredita que dessa maneira ela está fazendo o outro superior. Não, fazendo o outro superior não é diminuindo você. Porque não tem como diminuir a você diante dos outros. Não tem como. Nós diminuímos a nós mesmos é somente diante de Deus. Somente diante de Deus. Porque a palavra está dizendo que quando nós estamos em Cristo, e se nós estamos em Cristo, e nós estamos em Cristo, nós recebemos coisa. Estar em Cristo agregou coisa em você. Estar em Cristo acrescentou coisas em nós. Porque nós estávamos mortos, amém? Mas agora nós temos vida. E por que nós temos vida? Porque nós estamos em Cristo. E mesmo que você queira não ter vida, não tem como você não querer ter vida. Não tem como você não ter a vida de Deus. Por quê? Porque você está em Cristo. Nós só temos vida porque estamos em Cristo, amém? E não tem como dizer, não, eu não tenho vida. Não, isso aqui é uma contradição bíblica, espiritual, teológica e gospel. Porque você está falando contra aquilo que Deus está falando de você. Então, por exemplo, por estar em Cristo nós somos perdoados, amém? Mas você diz, não, eu não sou perdoado. Incoerência, falta de entendimento, descompasso. Não, mas pastor, é que eu não me sinto perdoado. Mesmo que você não se sinta, porque você está em Cristo, você é perdoado, é a sua realidade espiritual. Aí vem a outra que geralmente pega todos nós. Pastor, é que eu não sou amado. Conte mais para mim. Eu não sou amado. Se você está em Cristo, você é amado. Mas eu não estou me sentindo amado. Mesmo que você não sinta, a sua realidade é amado. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, nós estamos debaixo do amor de Deus. Nós fomos inseridos no amor de Deus. Então, não é agora você chegando diante de Deus, com a tentativa de se tornar humilde, dizendo que você não é amado. Não é eu me fazendo, me colocando numa posição de vítima que eu vou atrair favor de Deus. Não é eu me diminuindo dessa maneira, porque eu não estou diminuindo a mim, irmãos. Isso aqui é poderoso, aleluia. Quando você diz que você não é perdoado e você não é amado, você não está diminuindo você. Você está diminuindo a obra da cruz. Porque é a partir da cruz que declarou que você é amado. É a cruz que declarou que você é perdoado. É a cruz que declarou que você é justificado. É a cruz que declarou que você é favorecido. É a cruz que declarou que você é abençoado. Mesmo que você diga, declare ou ainda tente se considerar que isso não seja verdade, mas eu quero dizer para você que essa é a sua realidade, porque você está em Cristo. Então Paulo está dizendo, se por estarmos em Cristo, nós temos o quê? O amor de Deus, o perdão de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, a bênção de Deus sobre a nossa vida. Mas como eu trato o outro superior agora, pastor? Se não é me diminuindo. É você vendo que aquilo que Cristo fez por você, foi feito por Ele também. Ele foi perdoado também. Ele foi aceito por Deus também. Ele também é amado de Deus. Ele também é favorecido de Deus. Ele também é abençoado de Deus, porque o mesmo sangue que me perdoou e me aceitou, é que perdoou ele, ama ele, abençoa ele. Então eu considero o outro superior a mim. Essa é a atitude de Cristo, irmãos. E aí eu finalizo só
passando, correndo sobre as 4 realidades espirituais. Paulo disse, por estarmos em Cristo, nós temos. Então, estamos em Cristo e por estarmos nele, nós temos. Ele diz que nós temos alguma motivação. É o texto. Essa palavra motivação significa que, por estarmos em Cristo, Ele é a nossa fonte de conforto e consolo em todas as circunstâncias. Você não precisa buscar conforto, você não precisa buscar consolo em outro lugar, porque por você estar em Cristo, nele está essas coisas. O nosso consolo está em Cristo. O seu consolo está em Cristo. Então, quando você estiver numa situação difícil, é a única maneira que o consolo vai manifestar. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, depois você lê em casa, como tema de casa, ele diz, irmãos, Deus nos colocou no momento de tribulação, para que a gente possa desfrutar do consolo que tem em Cristo. Porque se nós não tivéssemos em tribulação, não teria como desfrutar do consolo. Se eu não tivesse debaixo de mau tempo, não teria como eu desfrutar do consolo de Cristo. E ele diz assim, por que nós estamos passando por isso? Para que o consolo de Cristo se torne uma experiência para nós. E agora esse consolo que está em nós, ele vai ser transferido para vocês, quando você estiver passando por um desafio. Então eu sou consolado para depois consolar as pessoas. E o que é compasso da graça? É isso, o Senhor faz em mim, e agora o Senhor faz através de mim. Então as experiências que eu tenho com Deus em Cristo Jesus, elas se tornam agora uma provisão para que outras pessoas sejam consoladas através da minha vida. Só que se diante da tribulação eu vou murmurar e vou reclamar, como que eu vou receber consolo de Deus? É uma situação difícil que a gente é consolar, ninguém é consolado no momento, alegre. Ganhei um carro, uau, deixa eu te consolar, irmão. Ganhei um aumento no meu trabalho, vem cá, chora aqui no meu ombro, deixa eu consolar. Não, é num momento difícil. Uma circunstância do meu casamento, uma tribulação no meu trabalho, aconteceu algo que não estava planejado, ou seja, existe um consolo, mas o nosso consolo está onde, irmãos? Em Cristo. E eu quero dizer para você que nós estamos em Cristo. Aleluia, essa é a nossa realidade espiritual, irmãos. Não busque conforto, consolo em outro lugar. Que nós negamos o lugar que Deus nos colocou. Está entendendo? Eu vou buscar em outro lugar, sendo que eu já tenho. A graça é isso, eu já tenho em Cristo Jesus todo o consolo que eu necessito. E naquela situação desafiadora, o que acontece? Aí vem o Espírito Santo e conforta o nosso coração. Irmãos, isso aqui é algo poderoso. Isso aqui é uma experiência fantástica. Talvez as maiores experiências, eu vou dar para você um exemplo no seu casamento. Você que é casado, se você não é casado, guarde na geladeira para quando casar. Aleluia. Talvez as maiores experiências que você tem com a sua esposa, com o seu marido, não são os momentos bons, foram os momentos desafiadores. Porque nos momentos desafiadores existe um consolo, que é produzido pelo Espírito. É aquele momento onde a unidade ela é aprofundada. É na dificuldade, aonde essa unidade ela é aprofundada, aonde o vínculo se torna profundo. Passemos pelo vale, e ali o Espírito Santo nos consola, e o Senhor nos leva para os montes, para nós adorarmos e glorificarmos o nome dEle. Paulo diz também, por estarmos em Cristo, nós temos exortação de amor. É praticamente a mesma palavra no grego, ela varia de uma para outra. Essa palavra exortação aqui também significa conforto, também significa consolo, só que ela difere, porque ela é um consolo do amor. A primeira situação, ela está ligada com o quê? Ela está ligada com o consolo do Espírito, a partir da nossa realidade espiritual. Então isso a gente pode dizer que é num sentido amplo, geral, mas a exortação de amor,
está ligado com a condição individual. Se tem uma experiência que você precisa de ter, é a experiência de que você é amado por Deus individualmente. É uma experiência com o amor de Deus sobre o seu coração, a ponto de você levantar sua mão e declarar: eu sou amado de Deus. Tem a revelação que você tem do amor de Deus, por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, amém? Mas tem aquele momento individual de você, que Deus expressa o amor dele sobre a sua vida. É aquela experiência íntima que você tem com o amor de Deus. Deus vai consolar você com o amor dele. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que Deus derramou o seu amor no nosso coração, através do Espírito Santo, e aí você passa a ter uma convicção que é amado de Deus. Foi você que experimentou, é uma experiência individual, a ponto de gerar uma convicção individual, a ponto de nenhuma circunstância, nenhuma situação abalar isso, irmãos. Eu lembro, quando eu converti, logo na minha conversão, eu tive uma experiência com o amor de Deus. Foi quando o Espírito Santo falou para o meu coração, eu dizia: Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado porque agora o Senhor me ama. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: eu não te amo agora, eu sempre te amei. E aí o Espírito Santo me lembrou de situações que eu passei na minha vida, horríveis, e ele disse: eu estava lá naquele momento. Sabe aquela vez? Eu estava lá com você, e ali eu tive uma experiência individual com o amor de Deus, e eu tenho a convicção que eu sou amado de Deus. Não é uma experiência única na sua vida, nós vamos ter inúmeras vezes essa experiência. E por quê? Porque nós estamos em Cristo. Então nós temos acesso a uma experiência individual, exclusiva com o amor de Deus, irmãos. E essa é uma segurança. Eu não sei para você, mas a experiência com o amor de Deus me traz segurança. Porque diante dos desafios, o que vem para você? Você fica ansioso, mas você fica com medo. A gente fica com receio das coisas novas, né? Fica com receio: meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Meu Deus, a situação, o que vai acontecer? Então a gente fica com medo desse novo. Mas a experiência com o amor de Deus nos traz convicção. É o que Davi fala no Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo, mesmo que as coisas não dê certo como eu estou imaginando, eu sei que o Senhor está comigo, mesmo que eu encontre desafios, eu sei que o Senhor está comigo, mesmo que as coisas não saiam como planejado, eu sei que o amor de Deus está sobre mim. Por quê? Porque eu experimentei Ele. É uma experiência com o amor de Deus. Essa é a nossa realidade espiritual. Se você ainda não viveu essa experiência individual com o amor de Deus, eu quero declarar sobre a sua vida. O amor de Deus invadirá o seu coração nesses dias. E você vai ter uma revelação. Eu não sei se vai ser no seu trabalho, no seu quarto, aonde você estiver. Mas o amor de Deus vai transbordar na sua vida. Quando isso acontece, irmãos, as outras coisas perdem o valor. O que importa é Ele. Irmãos, o que importa é que Ele me ama, porque Ele me ama, eu estou nele, Ele me ama, o amor dEle está sobre a minha vida, mesmo que eu mesmo não consiga cuidar de tudo aquilo que eu tenho que cuidar, eu sei que Ele vai cuidar, porque Ele me ama, mesmo que eu não dê conta de fazer tudo aquilo que talvez Ele me direcionou a fazer, eu sei que Ele vai me conduzir, porque Ele me ama. Mesmo que eu não dê conta de ser o melhor marido para minha esposa, mas porque Ele vai cuidar dela, porque Ele me ama. Mesmo que eu não consiga ser melhor pai para os meus filhos, como eu sei que eu tenho que ser, mas Ele vai cuidar dos meus filhos, porque Ele me ama. Mesmo que eu não consiga ser o melhor pastor que eu preciso de ser, mas Ele vai suprir, porque Ele me ama. Essa é uma segurança que nós temos, irmãos. A gente está sempre debaixo de condenação e acusação, com medo de tudo.
Meu Deus, e se eu não fizer, e se eu não der conta? E se não der, não vai dar certo? E aí eu estou negligenciando o que Deus está fazendo na minha vida, eu não estou me esforçando o suficiente, eu não estou dizendo para você negligenciar, fazer as coisas de mau jeito, mas eu quero dizer para você, em um momento você vai falhar. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. E aquele dia que você não conseguir, talvez vai ser o dia que você vai ter uma experiência que Ele ama você. Porque Ele não ama você porque você faz tudo certo, sabia? Ele não ama você porque você dá conta do recado, entende? Ele não ama você porque você é perfeito, porque você é a mãe. Meu Deus, já vi uma mãe acusada que o filho caiu e bateu a cabeça, que mãe desnaturada eu sou. Olha que mãe desnaturada, se eu fosse uma mãe mesmo, ele não batia a cabeça. E ela veio debaixo de condenação. Está entendendo? Um empresário, meu Deus, minha empresa não conseguia, não consegui vender o suficiente, não fechou aquele negócio, meu Deus, que empresário horrível eu sou crente, eu creio na bênção de Deus, na graça de Deus, mas aí você acha que Deus vai fazer algo através de você, porque você faz tudo certo, irmãos. De novo, não é licença para fazer tudo errado, mas Deus conhece o seu coração, irmãos. Deus conhece o seu coração. Então nessa noite, permita desfrutar do amor de Deus que está sobre a sua vida, porque você está em Cristo, há uma consolação de amor de Deus sobre a sua vida. Ele ama você, Ele guarda você, irmãos, Ele amava você, Ele nos amava quando nós éramos inimigos, Romanos capítulo 6, muito mais agora que nós somos filhos. Você era inimigo de Deus, você falava mal da igreja, perseguia os crentes, falava mal de pastor, atirava pedra na cruz, você esnobava a Deus, desonrava a Deus, e Ele amava você, mas agora você é filho. Ele vai dizer, não, agora eu não amo mais, agora você tem que fazer por merecer o amor. Irmãos, agora que é a hora de você desfrutar do amor de Deus. Antes Ele amava você, mas você não sabia, mas agora o Espírito Santo abriu os nossos olhos, e eu tenho a convicção que Ele me ama. Terceira coisa que Paulo diz, se por estarmos em Cristo nós temos a comunhão no Espírito, e essa palavra comunhão é koinonia, isso aqui é algo poderoso, a comunhão no Espírito. Deus nos colocou em Cristo, e aqui é a maneira que isso acontece. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 6, se eu não me engano, Paulo diz assim, aquele que se une com o Senhor, se torna um com Ele. Então olha só o que é comunhão no Espírito, por nós estarmos em Cristo. Paulo diz, aquele que se une com o Senhor, se torna um com Ele. Por isso, que eu sempre digo para os irmãos, que o casamento é a expressão da nossa união com Cristo. Sei que tem muitos irmãos, quando a gente tem filho, a gente fica emotivo, e a gente diz que, nossa, agora eu entendi o amor de Deus por mim. Ok, aleluia, glória a Deus. Mas quando você entender a união que Deus fez em Cristo, e o casamento aponta para isso, você vai ver que aqui representa muito mais. Então diz que aquele que se une com o Senhor, se torna um com Cristo. Essa palavra unir, que Paulo está dizendo ali, essa palavra é amalgamado. O que é amalgamado? É misturado. Misturou e não separa mais. Então, por exemplo, é quando as irmãs, e os irmãos também, sei que os irmãos fazem também, vai fazer um bolo. Quando é que você vai fazer um bolo, o que você faz? Você pega ali a farinha, o ovo, o leite, a margarina, o achocolatado, o que for, e mistura tudo, não é assim? Tá bom, agora separa depois de misturar. Como que separa? Não separa mais, né? Então, é isso que aconteceu conosco. Nós nos unimos, nós somos amalgamados, essa é a unidade do Espírito, nós fomos feitos um com Ele, e não existe mais separação. Pastor, mas eu não estou sentindo mais o Espírito. Pode não sentir, mas você está amalgamado com Ele. Pastor, mas parece que o Espírito saiu, e acabou, a glória se foi, como nós vimos hoje em Samuel. Pode ter a sensação, mas a realidade espiritual é essa. Pastor, mas eu pequei. Eu acho que o meu pecado foi de morte, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu acho que não tem mais perdão para mim.
Eu acho que, pastor, eu errei, eu pequei, eu fiz errado. Eu acho que o Espírito Santo foi embora. Ó, tchau. Irmãos, isso é ir contra aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Nós fomos unidos, nós estamos amalgamados, nós estamos nele, não há mais como separar. Eu e você somos templo do Espírito Santo, ele habita dentro de você, nós fomos colocados nele e ele está dentro de nós. Essa é a unidade do céu aqui na terra. Só que o mais impactante disso ainda é porque Deus, ele é um Deus, mas ele expressa de 3 maneiras. O Pai, o Filho e o Espírito, ele é um só, não é 3, é um só. E sabe que quando o texto diz que nós fomos unidos com o Senhor, Deus nos uniu nessa unidade do Pai, do Filho e do Espírito. Nós fomos inseridos numa comunhão que já existia. Deus não criou uma comunhão a partir de nós. Deus tinha uma comunhão, Deus tem uma comunhão com Ele mesmo. O que Ele fez? Ele nos inseriu nessa comunhão, e nós estamos nele. E o mais poderoso disso ainda para mim é a igreja. Então olha só, eu fui inserido nele, amém? Então tem 3 expressões de Deus, e eu fui inserido nele. Mas não fui só eu, o Gabriel foi inserido também. Então eu estou nele, mas na verdade nós estamos nele. E o que é a igreja? A igreja é quando nós fomos inseridos em Cristo. Deus vai inserindo em Cristo, em Cristo, em Cristo, e juntos nós nos tornamos o quê? O corpo de Cristo. Juntos nós nos tornamos a família de Deus. E o que nos conecta? É Cristo, é o Espírito de Cristo. Então o mesmo amor de Deus que está sobre mim, está sobre o meu irmão. A mesma graça de Deus está sobre mim, está sobre o meu irmão. O mesmo favor que está sobre mim, está sobre o meu irmão. Porque nós estamos numa comunhão do Espírito. E aí finalizando, Paulo disse: por estarmos em Cristo, nós temos alguma profunda afeição e compaixão. A palavra afeição, ela remete entranhas, que são coisas profundas. Se por estarmos em Cristo, nós temos algo profundo com Ele. Então não é superficial, nós estamos falando de algo profundo. Algo profundo, como se fosse enraizado, profundo. Então a comunhão, ela é profunda, não é uma comunhão superficial. O consolo é profundo, o conforto é profundo. E aqui ele diz que essa afeição, ela é profunda, é algo profundo. E ele traz a palavra compaixão. Essa palavra compaixão, talvez ela é uma das mais poderosas que tem nesse texto, irmãos. Porque essa palavra compaixão está relacionada com misericórdia. Então tudo isso que nós falamos aqui agora é algo de Deus para conosco. É o consolo dele para nós, o conforto dele para nós, o amor dele para nós e a comunhão dele para nós. E aqui a palavra compaixão é dele para nós. E essa palavra compaixão quer dizer misericórdia. E a misericórdia de Deus, por conta dela ser profunda, não é uma misericórdia que Deus ficou olhando do céu e disse: ah, coitado do Gerald, ah, eu tenho compaixão da Aline. Não, a palavra diz que Deus é rico em misericórdia, e por conta do grande amor com que nos amou, Ele vem e nos resgata. Essa compaixão foi o que motivou a Deus, é o que nós vamos ver depois do texto, Deus se fazer homem. A compaixão de Deus fez com que Deus descesse na terra. Deus olhou para mim e para você e teve compaixão. Ele disse: ó, coitadinho deles, não, eu vou lá resgatá-los. O Deus, o Criador do céu e da terra, o Rei da criação, o Rei da glória, Ele se fez homem para resgatar os homens.
o Filho de Deus se fez como os filhos dos homens, para que os filhos dos homens fossem feitos filhos de Deus. Essa é a afeição, a compaixão, a misericórdia de Deus. Deus rasgou o céu e desceu na terra. Nós estávamos mortos nas profundezas do pecado, e Ele não só desceu à terra, Ele desceu nas profundezas e nos resgatou. Ele nos tirou da morte, e para nos tirar da morte, Ele entrou nessa morte, irmãos. Eu estou falando do Deus Criador. Nós estamos falando do Criador, olha só, o Criador da vida. Ele desceu na morte. Por quê? Porque Ele ama você, por conta da sua compaixão para a sua vida, por conta da graça maravilhosa que Ele decidiu expressar sobre nós. Nós estávamos mortos, e Deus olhou e disse: eu vou resgatar. Ele desceu do céu, se fez homem, e como homem se humilhou, e foi para a morte, e uma morte de cruz, e lá na cruz Ele resgatou eu e você. Por isso que agora em Cristo nós somos amados, em Cristo nós somos justificados, em Cristo nós somos perdoados, favorecidos, abençoados. Aleluia, irmão. Aleluia. Essa é a sua realidade espiritual. Essa é a sua realidade espiritual. Isso aqui não é uma historinha para você ficar feliz. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é evangelho da graça. O evangelho é de Deus, é sobre aquilo que Deus fez, e é isso que Deus fez. Essa palavra compaixão, ela é confundida no mundo. No mundo eles usam a palavra, como que é? Simpatia, empatia. Se coloca no lugar do outro. Essa é a empatia do mundo. Se coloca no lugar do outro, mas fica onde você está, né? Só se coloca no lugar do outro, pensa no outro. A empatia do céu é literalmente ir no lugar do outro. Eu vou lá, você está na morte, eu vou lá na morte buscar você. Você está lá no pecado, eu vou lá no pecado buscar você. Você está lá na depressão, eu vou lá na depressão buscar você. Você está lá na crise de ansiedade, eu vou lá na crise de ansiedade resgatar você. Isso é empatia, isso é compaixão, isso é entranhas profundas. Esse é o amor de Deus por nós. Agora, a partir disso, e eu finalizo aqui, a partir disso Paulo vai dizer: agora, gente, complete a minha alegria e tenha o mesmo modo de pensar. Oh, irmãos, é difícil ter o mesmo modo de pensar depois de tudo aquilo que nós somos feitos? Tem o mesmo modo de pensar, gente. Não agora, diz que os outros são. Não se sente superior a alguém. Depois disso Paulo vai dizer: complete a minha alegria. Ou seja, porque vocês receberam, agora vivam como aquele que é amado, aquele que foi resgatado, aquele que é favorecido, aquele que é perdoado, aquele que é amado. Vivam dessa maneira, tendo o mesmo modo de pensar. Se eu tirar o que Deus fez por mim, não tem como eu ter o mesmo modo de pensar de alguém. O mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. E esse modo de pensar não é o meu modo de pensar, não, o mesmo modo de pensar de Cristo, porque nós estamos nele. O mesmo amor, que é o amor de Cristo. O mesmo Espírito, que é o Espírito de Cristo. Uma mesma atitude, porque é a atitude de Cristo, porque nós estamos nele. Paulo está dizendo: não é para você amar com o amor que você tem, é para você amar com o amor que você recebeu. Jesus diz, João capítulo 3, versículo 35: amem uns aos outros como eu amei vocês. Não é o nosso amor natural, mas é o amor de Deus que nós recebemos, que agora flui através de nós. Eu vou amar os irmãos com o amor que eu recebi de Deus. Eu vou ter o mesmo pensamento com os meus irmãos, que é o pensamento de Cristo, porque eu estou em Cristo, irmãos. Então, resumindo tudo, para nós orarmos antes da ceia, não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com o amor dEle que está sobre nós. Tem tudo a ver com aquilo que Ele fez por nós.
Ele nos resgatou, Ele resgatou você, por conta do amor dele que está sobre a sua vida.